Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Internacionalize no Blue Intercâmbio. Hoje eu estou na Mila com a Juliana. Nós vamos bater um papo bem gostoso, tirar todas aquelas dúvidas que vocês sempre têm a respeito de visto, de estudante, como é que é estudar aqui nos Estados Unidos. Nós estamos na Mila de Orlando hoje e a Ju é a responsável consultora aqui do Barato, famosa, né, gente? Todo mundo já conhece. Ju, obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou muito encantado, a gente já tem alguns anos de relacionamento ainda, mas eu não tinha vindo aqui, né? Eu vi aqui, eu entrei na escola, fui conhecendo, eu falei, mano do céu, que vontade de vir estudar aqui, já vou ter que dar um jeito pra vir pra cá também. Com meu F1, com 4 F2, barato vai ser louco. Então, pra gente entender se eu vou conseguir hoje ou não vir pra cá, eu separei algumas perguntas que o pessoal costuma fazer pra gente. Bora lá responder, então? Vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, né? A Noblan é nossa parceira faz um tempo e a gente é muito feliz com essa parceria. Obrigado a vocês, que é isso. Vamos lá para as perguntas. Vamos, porque daqui a pouco o pessoal vai vir. Nós estamos aqui, ó, na área de refeição e lazer da galera. Daqui a pouco eles vão estar no break time. É chique, gente. E aí vai eles vão lotar isso aqui. Ó. Aqui na Mila, o nosso cliente, o pessoal que está vindo nos Estados Unidos para estudar, ou até mesmo às vezes quem já está aqui, quer trocar de estados e virar estudante, quais são os cursos que a Mila oferece? Hoje a gente oferece apenas inglês, Show. Tá? Porém, esse inglês ele tem alguns levels, digamos assim, né? A gente tem um General English e depois que o aluno finaliza aqui com a gente o General English, os 6 níveis do General English, ele pode fazer mais 2 módulos de Business, mais 4 meses de cada módulo, então mais 8 meses aí no curso de Business, que além do inglês traz esse dia a dia de empresa, de trabalho, de apresentação, bem bacana, são 2 módulos de Business assim Legal. Sensacionais para fechar com chave de ouro. Então a Mila é 100% focada no inglês, tem um curso completo que são 6 módulos, do básico ao avançado. Isso. Show. Tô top, mas eu quero agora aprender o inglês mais voltado para os negócios, para o dia a dia de uma empresa. Isso. Tem mais esses 2 módulos que são 8 meses. 8 meses, 4 meses cada. 2 anos de inglês, mais 8 meses se quiser pegar também o Business junto. Mas e vamos dizer que por um milagre, porque aqui é no Blue Intercâmbio, né? Caiu alguém aqui com visto de turismo. Tem curso para quem tá só turistando também? Então, a gente tem, mas não tem. A gente tá com esse curso, na verdade, parado, porque nós estamos reformatando ele. Show. Mas a gente consegue, sim, atender os F2, né? Que são Legal. os maridos ou esposa que vêm sem o visto F1. E o turista ou o residente que tá passando aqui. O curso vai ganhar um novo formato, bem melhor, bem mais legal, que a gente vai conseguir atender esse público também. Beleza, então o F1 tem o curso para ele, aí os filhos querem estudar, o esposo quer estudar, depende da idade, é claro, dos filhos, tem aqui. 16 anos. Show, excelente. A partir dos 16 anos, inclusive quando é F1, né? Quando é F1, exato. Perfeito, show de bola. E como é que é o processo de matrícula? Porque não dá pra vir aqui só chegar e aparecer, oi, tô aqui. Tem toda uma burocracia de emissão de visto, etc e tal, que a gente lá na Blue Intercâmbio ajuda o pessoal. E um dos primeiros passos é se matricular na escola. Então tem toda aquela parte de emissão de documentação. Como é que funciona? O que o pessoal vai precisar para isso? Tá. O primeiro passo é achar a escola que você deseja vir, né? E depois que você achar, você se matricula na escola. Com a documentação mais básica, dando panorama geral, é passaporte, seu e dos dependentes, se houver, certidão de casamento, se houver, não é aceito união estável, é importante a gente frisar aqui. E o bank statement, né? O bank statement que a gente chama que é o extrato bancário. Show. Ele deve ser compatível ao período que você deseja estudar. Então a gente tem alguns valores mensais, né? Uma coisa mais específica. E essa é a documentação geral. Todo o nosso formulário ele é feito online. Então você consegue preencher de qualquer lugar do mundo. Esteja no Brasil, ou seja um brasileiro que mora na Europa, em outro país a gente recebe brasileiros que moram no Japão, na China, verdade, a gente também na Europa, né? Então de qualquer lugar do mundo você consegue preencher esse formulário. Assinatura online, tudo direitinho. Depois que você mandou essa documentação, a escola avalia, aprova você como aluno e aí sim a gente recebe os pagamentos e emite o I-20. Com o I-20 em mãos, você vai para a parte do visto, que aí você procura uma assessoria de visto, no caso a NoBlue, e aí faz essa parte do visto
visto, de agendamento de entrevista, etc. É importante frisar também que a fila para o visto de estudante é diferente do turismo, porque tem muita gente que chega aqui, mas eu só consigo daqui a 1 ano, 2 anos. Não. Todo preocupado, né? Mas hoje, há 3 meses na frente, para se programar bem tranquilo, o consulado, na verdade, tem vaga para estudante no mesmo mês. Só que você tem que se programar, comprar passagem, reservar hospedagem, né? A gente estava recebendo agora há pouco uma moça que, por causa do negócio que teve essa semana de furacão, teve umas complicações para chegar. Então, sempre bom se organizar com antecedência, apesar de ter bastante vaga, com certeza, no consulado. Então, eu vou precisar dos meus passaportes válidos, certo? Isso. Não tem nenhuma regra, tipo assim, tem que ter 4 anos de validade, 5 anos. Legal. Eu vou precisar da certidão de casamento. Isso, sim. Precisa de nascimento também das crianças? Só o passaporte das crianças. Show. E o que prova o que tem dinheirinho, que normalmente é dinheiro na conta corrente. Poupança ou investimento. Ou investimento mais líquido. Não pode ser tipo ações, Bitcoin. Isso. É como se fosse, a gente trata como se fosse um investimento de resgate imediato. Perfeito. Então, né? de que a pessoa liquidez consiga imediata. pegar ali com 2 meses. CDB, renda fixa, fundo de investimento no Brasil de rendimento diário e liquidez imediata. Perfeito, show de bola. Qual que é o período mínimo que o cara pode vir aqui estudar? Ele pode ficar aqui 1 semana, 1 mês, 2 meses? Como é que funciona isso, Ju? A gente consegue emitir o I-20 a partir de 4 semanas. 4 no caso, semanas. 1 mês. Perfeito. Né? Então, a partir de 4 semanas, o aluno consegue ser um F1, ter um I-20 e solicitar o visto de estudante. Legal. O primeiro I-20 pode ser de, no mínimo, 4 semanas, 1 mês, e no máximo 12 meses. Perfeito. Tá? Esse é o Então, ele pode ficar 1 mês ou até 1 ano, aí tá gostando, finalizou o I-20, pode renovar. Nós já vamos chegar nessa parte. Mas aí tem uma coisa que é curiosidade minha, porque lá no Brasil a gente tá acostumado a pagar o boleto todo dia 5. Verdade. Todo dia 10, né? E que esse negócio de 4 semanas, tem algum mês que acaba dia 28, tem mês que acaba dia 27. Como é que o aluno paga? Então, a nossa tuition, que a gente não chama de mensalidade, a gente chama de tuition. Ela Legal. é sempre a cada 4 semanas. Perfeito. Então, o aluno, ele nunca vai ter um vencimento de um dia só, do mesmo dia todos os meses. Sempre vai mudar, mas sempre vai ser a cada 4 semanas. Acaba sendo mensal porque a maioria dos meses tem 4 semanas, e 3 dias, e 2 dias, enfim. Raros são os meses que tem 5 semanas, né? Mas assim, no final das contas, no final do ano, digamos assim, dá as 12 mensalidades, 12,5. Mas como a Mila, ela tem um diferencial que você não paga o seu último mês de férias quando você fecha o I-20 de 1 ano, então você sempre vai pagar uma tuition a menos. Então dá umas 11,5 estourado. Exatamente. E como é que ele paga? Vai receber um invoice no cartão de crédito? Vai trazer o cash aqui? Como é que funciona? O aluno pode deixar o cartão em débito automático. Perfeito. Ou ele recebe na quinta-feira antes do seu vencimento, que é sempre às segundas, um invoice para ele colocar os dados do cartão. Hoje é bem quinta, simples. eu tenho que pagar até segunda-feira, então. Isso, o vencimento na verdade é na segunda. Legal. E aí ele recebe a quinta exatamente para se programar. Show. E aí ele pode passar o cartão, não é para ficar vindo com dinheiro aqui e encher o saco. Ou pode vir pagar aqui com as meninas do financeiro. Mas o no ideal cartão, é o invoice, né? Mas no cartão, isso. Perfeito. Na média, quanto tempo os brasileiros têm ficado aqui estudando, assim, para aprender um inglês bacana, assim? Eu costumo dizer que o aprendizado, né, ele é muito pessoal. Então, assim, às vezes tem gente que estuda inglês 6 meses e sai fluente. Já tá fluente. Tem gente que demora 4 anos para adquirir ali um intermediário, um avançado. Mas a maioria da média é de 1 ano para cima. Show. Porque muitas pessoas vêm com a família. Né? Então a família acaba colocando os filhos na escola, o marido vai, né, às vezes estabilizando de outra forma para depois pleitear um visto imigratório. Então eu costumo dizer que o visto estudante ele é a porta de entrada nos Estados Unidos. Isso aí o pessoal, né? O pessoal vem muito com família para experimentar. Isso aqui que eu quero viver, não é? Então o visto estudante é muito isso. Você tem aí 4 anos de visto estudante para poder pensar se é aqui mesmo que você quer imigrar. E ele pode ficar aqui quase os 4 anos, porque ele pode ficar 2 anos e 8 meses estudando inglês. E ele, na verdade, dá até os 4 anos, porque tem férias, tem os breaks, tem tudo verdade. isso dentro. Legal. O aluno, às vezes, sente a necessidade de repetir um nível que é possível. Porque ele não se desempenhou muito bem, não conseguiu o show de bola. Então, os 4 anos aí completinhos você tem garantido. Perfeito.
como é que é a estrutura do curso? Porque às vezes a gente fica falando lá, o curso é focado em falar. E o pessoal acha que vai chegar aqui e não vai ter gramática, não vai ter leitura, não vai ter escrita. Como é que é organizado a aula, assim, para o pessoal entender? A gente utiliza a nossa metodologia, é uma metodologia de Oxford. Os livros são de Oxford. Legal. E esses livros, eles focam muito nas 4 skills. Show. Que é o que a gente chama, né? A leitura, a escrita, a fala e a gramática. Perfeito. Então, não a gente forma alunos que não só falam, mas também escrevem. Perfeito. Que não só falam, mas também conseguem ler e entender um texto em inglês. Ok. Então, o livro ele é muito focado nisso. E o bacana também dessa metodologia é que, por exemplo, quando você vê um capítulo, normalmente os professores dão um capítulo por dia. Naquele capítulo vão ter as 4 skills falando do mesmo tema. Então, por exemplo, se a gente está falando ali sobre viagens, a pronúncia e a gramática vão ser sobre viagens, a leitura e o listening também vai ser sobre viagens. Não é assim, uma hora você está falando sobre gramática, sobre viagens, e na outra hora você está falando sobre listening, sobre jobs. Então, a gente, cada módulo tem um tema, cada Isso. capítulo tem um tema, e aí a gente aprende, por exemplo, no dia, então, todas as habilidades daquele tema. Exato, Excelente. o que facilita a memorização, porque não adianta você estar fazendo uma gramática sobre viagens e escutar um áudio sobre trabalho. Isso já não ajuda muito. Então, essa metodologia é voltada para isso. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas vão achar que vão chegar aqui e só aprender a falar. E aí chega uma situação igual ontem. Ontem eu descobri que eu fui furtado e precisei chamar a polícia. E em parte da minha negociação com a polícia, eu tive que escrever o statement. Aí você fala inglês, nossa, bem pra caramba. Chega na hora de escrever o statement e fica faltando algumas coisas. Então é muito bom que aí desenvolve tudo ao mesmo tempo. Completo. Excelente. Isso aqui eu tava vendo, a hora que eu cheguei, eu já vi que uma professora que tava lá, ela tinha cara de americana, com certeza era nativo. Todos os professores são nativos, isso faz de fato diferença? Como é que é o corpo docente da Mila? Então, o corpo docente da Mila, ele sempre vai ser, a gente chama de native speakers, né? Todos vão ter o inglês como a primeira língua. Então, a gente tem, sim, muitos professores americanos, mas a gente também tem uma pessoa descendente ou de brasileiro ou venezuelano que nasceu aqui. Ou que veio pra cá muito novo, que fez o high school, o college aqui. Que o inglês é a primeira língua dele. A primeira língua dos nossos professores sempre vai ser o inglês. Por mais que eles falem, a gente tem um professor que fala mandarim, a gente tem um professor que fala o espanhol, ou português, que fala italiano, né? Então, assim, e a gente gosta dessa diversidade, porque você já deve ter percebido que aqui na Flórida, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes. Então, você tá aqui na Flórida, você sobe mais um pouco ali pra Nova York, o sotaque é diferente, é igual ao Brasil. É igual ao Brasil. O pessoal do Nordeste não fala igual ao pessoal do Sul. Isso aí. Então, quando você só trata com um americano aqui, ou com o mesmo sotaque, quando você chegar, você viaja para Nova York para fazer de férias, você já não vai conseguir entender. Isso é verdade. Então, isso também é um diferencial nosso. A gente trata isso como positivo. Isso aí é legal mesmo, porque eu tive essa experiência aqui. Você vai falar com um americano, ele tem um sotaque de um jeito. Aí eu fui falar com um descendente de mexicano, que provavelmente era nascido aqui. O inglês do cara era completamente diferente. E aí o seu ouvido vai treinando para entender essas nuances do inglês. Atividade extracurricular. Eu vi ali que tem umas festinhas, tá chegando o Halloween. Como é que é? O pessoal faz alguma coisa além de estudar? Como é que funciona? Muito. A gente faz tanto, os professores trazem tanto atividades indoor, né, para sala de aula, como jogos. Viu ali do Halloween, a gente fez o pumpkin caving, né? Isso, que aí os alunos trazem uma abóbora, né, que eles fazem a carinha da abóbora. A gente faz festa de Halloween, a gente costuma pegar os temas, né, e entrar mesmo na cultura. Thanksgiving, a gente Spring Break, então a gente verão, quando começa o verão, a gente sempre faz atividades indoor. E a gente também tem as atividades outdoors, que a gente chama de field trip. Então, por exemplo, semana passada, nossos alunos foram para o Museu do Titanic aqui. Na semana retrasada, eles foram para o Museu de Ciência. Então, o professor junta a turma e vai. Às vezes, eles vão só para um restaurante para treinar como pedir a conta. E aí, como é que é? Vai cada um no seu carro? Isso. Normalmente, eles entram É mais fácil, porque aqui todo mundo tem carro, né? Por que vai vir uma puta de uma van aqui pra pegar todo mundo? E aí, às vezes, os alunos mesmo combinam no finalzinho do horário de aula, que aí de lá eles já
já vão para casa também. O professor sempre combina com o acadêmico e o acadêmico libera e fica tudo. E é muito bacana, eles adoram. A gente de vez em quando solta uns vídeos na internet. Isso aí é tudo em inglês. A gente não vai brincar entre aspas, de fazer o pub-cave falando português. Não vai no restaurante para falar português. Para você experimentar o inglês em outro ambiente que não é dentro da escola. Exato. Porque também faz diferença. Aqui, às vezes, você já tá super confortável. É seu amigo da sala, é seu professor. E aí você sai para fora, você não consegue falar. Então essas atividades são importantes para isso também, para você experimentar e se forçar a falar inglês com pessoas que você não está acostumada, né? Show de bola. Que bairros que é mais confortável, principalmente para quem está chegando, porque depois que você estiver aqui, está estudando 1 mês, 2 meses, você vai se entender, você vai fazer novas amizades, talvez vai dividir um apartamento com alguém. Exato. Mas o cara que vai chegar aqui na Mila, que bairros que ele pode dar uma olhada aqui na região para se hospedar nesse primeiro mês, talvez? A gente sempre sugere para os nossos alunos exatamente isso, né? Porque é muito ruim você blocar alguma coisa estando no Brasil ou de qualquer outro lugar. Então, o que a gente sempre sugere? Eles venham, aluguem um hotel, bookiem um hotel, um Airbnb aqui próximo, vou já falar os bairros. E aí, quando chegar aqui, visitando pessoalmente, de carro, vendo a distância, vendo o local, vendo o condomínio, vendo a casa, aí eles procuram algo mais fixo. Nós ficamos aqui em Dr. Phillips, na International Drive, na região mais popular e mais conhecida de Orlando. Então, aqui próximo tem, além de Dr. Phillips, International Drive, a gente tem Metro West e Millenia. São os bairros mais assim, né, digamos, mais nesse coladinho. diâmetro. Isso. Eu costumo dizer que em Orlando e região metropolitana, ter carro não é luxo, né? Porque é necessidade. Porque o transporte público, infelizmente, não é tão efetivo assim. Então, e você vai muito ouvir a distância de 30 minutos, 25, 35. Então, muitas pessoas falam, eu moro em Wintergarden ou em Dermy. A gente tem muitos alunos que moram lá, que é uma região que tem crescido bastante. Tá crescendo mesmo. Mas é 30 minutos, 25 minutos daqui. Então, tudo é muito rápido, o acesso é muito bom, as estradas são muito boas. Maravilhosas. Então, por mais que às vezes você fique um pouco mais longe, porque lá lhe agradou mais, ou porque, né, ou porque a escola do seu filho, na nota lá é melhor, porque quando você vem com filhos, até isso você tem que se preocupar. Porque se você for colocar o filho na escola pública... É só pelo zip da casa que você está morando, né? É só pelo CEP da casa que você está morando, e aí, às vezes, aquela escola não agrada, a nota não é tão boa, enfim. Isso aí tem que prestar muita atenção, não dá para se comprometer com longos períodos em alguns bairros, porque você pode ter o azar que eu tive, chegar na casa e tinha um pessoal que não era muito agradável lá, ou que nem eu tenho rinite e a casa era inteira de carpete. Jesus Cristo. Tem que tomar cuidado para não bucar. Por isso que é bom vir com o hotel e quando chegar aqui pesquisa. Perfeito. Excelente. Prova. Como que é as provinhas? O pessoal tem medo de chegar aqui. Que a gente fica falando, para você continuar estudando, você precisa ter a sua presença, aquela que dá normalmente 20% no máximo de falta? Isso, 80% de attendance, né? Que dá no mesmo. Isso. Tem que ir passando nas provas, não dá para ser o aluno do fundão na Mila e nenhuma escola, porque senão também você vai estar rasgando dinheiro, né? Mas é muito difícil as provas, nossa, vai ter prova oral aqui, vai todo mundo se lascar se não fizer direito. Como é que funciona a progressão de nível e as avaliações dos alunos? Isso. Assim que o aluno ele faz a matrícula, tem um visto aprovado, antes dele começar os estudos, ele vai fazer um placement test, que é o teste de nível. E nesse placement test ele já vai saber mais ou menos como que serão as próximas provas. Vai responder umas perguntas, interpretar um texto, escrever um texto e depois a parte oral. Show. Os exames durante o curso são mais ou menos parecidos com esse. Então, ele também vai passar pelo teste das 4 skills. Primeiro vai ter uma múltipla escolha que pega ali a gramática, depois vai ter uma interpretação de texto para trabalhar o reading, e depois escrever um textinho pequeno. Exato. E depois a parte oral, que é um bate-papo com o professor. Esse professor que vai fazer o bate-papo durante durante o decorrer do curso vai ser o professor que está te acompanhando naquele módulo. Então você se sente mais à vontade. Às vezes o professor faz até uma dinâmica de dupla ou de grupo para deixar mais dinâmico a prova oral. Tem muita gente que tem medo da prova oral, né? E é isso. E você precisa atender 70% da nota para poder passar. Tá? Show de bola.
Eu vou liberar a Ju e nós vamos trocar de lugar também para terminar a entrevista, porque já já o pessoal vai vir aqui curtir o cafezinho deles, tá? Ju, muito obrigado. Vamos lá junto lá. Obrigada, gente. Galera, ó, nós vamos continuar agora a entrevista com a Isa. Prazer, Isa. Prazer. Que bom te conhecer. A Isa é nosso ponto de contato da Nublu Intercâmbio aqui na Mila. Atende muito bem nossos alunos. Ninguém reclamou até hoje, né, Isa? Ó, e a gente veio agora para uma das salas da Mila. Estamos aqui atrás, inclusive, com um painel interativo, que é um dos recursos de aprendizagem que tem à disposição. Uma sala bem confortável. Olha só o som, que silêncio maravilhoso, hein? Fresquinho. E aí, aproveitando, já que nós estamos vendo a infraestrutura, me mandaram uma pergunta aqui, Isa. Quero que você me ajude agora a terminar de explicar pro pessoal. Combinado? Combinado. Show. Eles perguntaram assim, ó. Quais são os recursos que eles vão ter à disposição para aprender? Tipo, tem a sala, tem alguma outra coisa a mais que eles podem usar? Como é que funciona? Então, funciona assim. A gente tem tanto, né, a lousa interativa, que torna a aula muito mais interativa, né, para o aluno, porque acaba que o professor fica com o livro aberto digitalmente aqui e o aluno fica com o livro físico também nas mãos. E acaba com a lousa interativa, o professor acaba fazendo brincadeiras, tocando música, né, fazendo brincadeiras mais interativas que vão ajudar o aluno, né, a aprender de forma mais lúdico também, né? Bem mais lúdico para o aluno. Além disso, as nossas cadeiras são todas acolchoadas aqui, né? Porque torna um ambiente mais confortável para o aluno. É o que eu sempre falo, a escola ela acaba sendo a segunda casa do aluno, né? É verdade. Então a gente sempre tem que cuidar para que o aluno tenha um conforto, né? Enquanto ele está aqui com a gente, tudo. Então as cadeiras são acolchoadas, sempre em formato de U, porque ajuda muito também, né, na visualização, todos os alunos em U. Na interação, né? Na interação de todos e a lousa interativa. E a gente também, né, oferta o primeiro kit de livros gratuitamente para os nossos alunos. Então, quando você chega, o primeiro kit de livros ele é gratuito, dado pela gente. Então, ele vai receber os livros para estudar e aí, quando muda de módulo, ele adquire o próximo book, exatamente, certo? Exatamente. Além disso, tem todo o espaço lá fora, que o pessoal tem a cozinha. A gente tem o Coffee Station, né, a gente tem disponível mesas para os alunos comerem, né, durante os intervalos e tudo. A gente tem geladeira disponível, tem máquina de café, tem micro-ondas, então acaba sendo um ambiente também bem mais confortável para o aluno estar aqui durante o dia com a gente. Show de bola. Aproveitando que a gente está falando sobre isso e falou sobre o Coffee Station, o pessoal pergunta, mas por que vai ter um lugar para comer dentro da escola? Primeiro que assim, tem muita gente que vem para cá antes e depois dos compromissos e não tem onde fazer, a escola já oferece, né? Mas eu fiquei sabendo que tem aquela turma que é de 2 dias também. Como que é, assim, a disponibilidade de turmas? Tem todo dia? Tem 2 dias? Explica pra gente como que funciona. Então, a gente tem o aluno F1, ele tem uma carga horária de 18 horas semanais, né? Durante a semana ele tem que cumprir essa carga horária. Show. A gente disponibiliza as aulas de segunda a quinta, que a gente tem os horários da manhã, tarde e noite. Legal. Assim como a gente tem um programa de 2 dias, que é quarta e quinta-feira, de 8h30 da manhã até as 6 da noite. Então, por exemplo, o aluno ele tem 2 intervalos pela manhã, o aluno de 2 dias, né? Tem 2 intervalos pela manhã, tem horário de almoço e 2 intervalos pela tarde. Show. Então, muitas vezes esses alunos trazem almoço, trazem um lanche, né? Trazem algo para comer ali durante os intervalos. E a gente tem uma estrutura aqui na escola para receber esse aluno de uma forma bem legal também. Bacana. Show de bola. Essa turma de 2 dias, ela costuma ser bastante concorrida, porque as pessoas vêm para os Estados Unidos e querem desenvolver seu network, tem que cuidar das crianças que estão na escola e às vezes não consegue vir todos os dias da semana, né? Muitas vezes essa pessoa tem criança na escola, né, e prefere o programa de 2 dias porque acaba ficando os outros dias mais próximos da família. Tem que levar na escola, buscar na escola, fazer lição de casa. Exatamente. Como eles também gostam muito desse horário porque, 2 dias tem o resto da semana livre, então pode ir pra parque, pode viajar com a família. Pode ir pra praia, que aqui perto Pode ir pra praia, que é pertinho, 1 hora você tá na praia. Então o pessoal gosta muito desse horário. Tenho certeza que a galera vai vir pra cá, eles vão gostar. Como eu tô gostando, como eu tenho certeza que eles estão gostando, que eles estão conhecendo. E tem muita gente que vem para estudar 2 meses, 3 meses, mas vem aqui se apaixonar pelos Estados Unidos. E aí fala, eu queria aprender mais inglês, eu queria me desenvolver melhor. É possível que a pessoa, depois de terminar o programa que ela contratou inicialmente, que ela continue estudando na Mila? Sim, sim. A pessoa ela precisa renovar o I-20 dela, né? Porque o I-20 é o status do aluno aqui. Então ela pode renovar. Fiz inicialmente o meu I-20 para 1 mês, ou então 3 meses,
meses, 6 meses, né? E gostaria de renovar após esse período. Quando está acabando o período do I-20 do aluno, normalmente a escola mesmo já manda um aborda o e-mail aluno perguntando se ele deseja renovar o I-20 dele. Legal. E aí, se ele, né, quiser renovar o I-20 dele, é só mandar uma nova comprovação bancária para o novo período de estudos. O novo período de estudos é mais 6 meses. É só mandar uma nova comprovação bancária para esse novo período de estudos. Viu, gente? Não precisa ficar preocupado. Se tiver o dinheirinho, tá vindo na aula, tá respeitando as regras da escola, tudo certo. É só procurar umas 2 semanas antes de acabar, Isa. Normalmente, assim, um mês antes de acabar o DSO, né, que é o responsável aqui na escola pelos I-20, ele já entra em contato Show com de o aluno. bola. Excelente. Aproveitando, então, poxa, talvez eu vou ficar aqui 1 ano, eu vou ficar 2 anos, uma hora eu vou ficar cansado de estudar, eu quero ter um break, tirar uma férias. Eu sei que tem os feriados, que às vezes dá uma pausa, né? Tem o Summer Break, que inclusive acho que teve um mês passado, não foi? São as 3 últimas semanas de julho, Summer Show, Break. que é o Summer Break, então fica 3 semanas sem estudar, mas esse mês paga. Certo? Porque feriado paga. Tem 1 mês, acho que, das férias que não é pago, né? Exato. E quanto tempo de férias tem por ano? Então, o aluno ele tem direito a 4 meses de férias durante o ano letivo dele. Show. Então, como que funciona? Ele precisa estudar 26 semanas, que dá mais ou menos 6 meses e meio. Dá mais ou menos 6 meses e meio. Então, ele tem que estudar as 26 semanas. Teve o Spring Break no meio desse período. Não vai contar como semana estudada. Certo. Então, o aluno ele precisa estudar 26 semanas e aí ele fica apto aos 4 meses de férias, tendo eles serem tirados em um período só e dentro do ano letivo do aluno. Então, vamos dizer que o aluno começou a estudar com a gente dia 1º de janeiro, né? Só para ficar mais fácil para o pessoal entender. Ele começou a estudar com a gente no dia 1º de janeiro. Certo. Esse vai ser o início do ano letivo dele, que é o primeiro dia de aula dele. Ele vai ter que estudar as 26 semanas. Então, tipo, até julho, mais ou menos. Exatamente. Tirar os 4 meses de férias dele, que tem que ser tirados em um período só. Ele não pode, não pode quebrar. Só 20 dias. Eu achei que podia. Só um mês. Não pode. Que chato. Tem que ser de um período só. Porque senão também atrapalha o desenvolvimento, né? Porque o cara vem estudar 3 meses, aí para. Vem e para. Fica muito bagunça, exatamente. Né? Então, assim, ele tem que tirar os 4 meses de férias, sendo um mês, vai ser o último mês sempre é gratuito. Então, tirei 4 meses de férias, ele paga 3 e o último mês é gratuito. E ele tem que estar de volta dentro de aula no dia 1º de janeiro do outro ano, porque é o início do ano acadêmico dele. Show. Então, se você fizer as contas, os 26 semanas de aula que ele tem que estudar, mais os 4 meses de férias, não dá um ano completo. Então, às vezes, o aluno dá uma esticadinha para voltar no limite no início do ano letivo dele. Tem alunos, eu tenho uma viagem já programada, assim que ele ficar apto, ele já tira os 4 meses de férias porque dele. eu não preciso já pegar minhas férias e usar quando eu quiser. Você tem que usar dentro do ano letivo. Tá, mas e se eu não quiser tirar férias, eu posso? Pode. Aí eu viro o ano, começo de novo, só que eu tenho que estudar mais 6 meses. Isso, você perde o período do seu ano letivo, porque você tem esses 4 meses de férias dentro do ano letivo. Se eu estudar 8 meses, eu só vou poder tirar 2,5 ali no final, porque janeirão tem que estar de volta. Exatamente. Top! São detalhes que lá do Brasil a gente acaba não entendendo. E é uma estrutura que cada escola acaba dando uma organizada ali do jeito que quiser. Às vezes tem gente que não vai querer tirar férias, porque o cara quer aprender, tem 6 meses, tem 8 meses, tem 1 ano e quer voltar pro Brasil. Agora aquela galera que já tá aqui para uma experiência mais profunda, que tá começando a desenvolver network, que tá de olho já num visto de trabalho, o cara vai querer dar uma pausa para talvez e começar a fazer umas entrevistas, porque não é ilegal fazer entrevista, tá bom? É ilegal trabalhar com o estudante que não dentro da escola, certo? Mas você pode fazer uma entrevista de emprego, você pode mandar um currículo, você pode inclusive começar um processo de imigração com MB3 ou MB2 NW, e às vezes esses 3 meses de férias vão ser interessantes, porque às vezes você pode até fazer outro curso, você está acabando uma pós-graduação online no Brasil, então você continua estudando. Show de bola, gostei! E não fiquem chateados com esse negócio de pagar férias também, porque no Brasil é igual. Não tem. Normal, por exemplo. Faculdade você paga férias. Escola das crianças você paga férias. Exatamente. Então é normal. É bem porque comum e normal. na verdade, você pega a anualidade e divide ali no Brasil em 12 parcelas. E querendo ou não, assim, durante o período de férias do aluno, o seu I-20 continua ativo, a escola ainda tem certos custos, né? Com a questão e se ele de quiser, ele podia estar olhando. Ele podia estar estudando, ele tá só gozando das férias porque ele quer. Acabei meu curso de inglês. Ele tem como ficar nos Estados Unidos ainda estudando. A Mila ajuda de alguma forma ele trocar para um college, para uma universidade? Existe algum tipo de parceria, algum suporte? Então,
Hoje, a gente ainda não tem o programa que eles chamam, acho que é Pathway. Ok. Que é quando você sai do curso de inglês e vai para a universidade. Certo. Estou no final do meu curso de inglês, já estou no Proficient, ou então já estou fazendo business, né? E quero ir para uma universidade, para um college, para algo do tipo. A Mila, ela vai fazer a transferência do aluno. Então, o aluno, ele tem que conversar com a Mila para ver se tem alguma questão contratual, né? Para resolver. Exatamente. Se tá tudo bonitinho, pago, a mensalidade em dia. E aí, o aluno, ele vai ter que solicitar a transferência dele para a universidade, tudo, e vai ter que entregar para a Mila a carta de aceitação dele da universidade. Certo. A gente, infelizmente, hoje em dia Não tem tem só o ainda. Pathway, A gente ainda não tem. Mas aí dá o certificado de proficiência dele, do nível de inglês que ele já tá. Se precisar fazer uma cartinha, eu acho que também faz, né? De recomendação. Normalmente, assim, quando o aluno vai para a universidade, realmente ele entrega pra gente, porque ele vai fazer a aplicação dele na universidade. Então, quando ele faz essa aplicação dele na universidade, é a própria universidade que tem que aceitar ele e vai dar uma carta de aceitação. Show. Que é entregar pra Mila e a gente faz as transferências desse aluno. Topzera. Pra gente fechar, você tá querendo estudar aqui, você gostou de tudo, mas nós falamos, ó, de dinheirinho, que é uma preocupação. Quem tá ganhando em real, né? Vem aqui e falar, meu Deus, dólar R$5. Quanto é que tá custando estudar na Mila, assim, mais ou menos? Porque ele vai pagar a matrícula, né, pra Mila, e vai pagar mensalidade e material, certo? Assim, os primeiros pagamentos para a escola, como que funciona? O aluno, ele vai pagar a taxa de matrícula, que é $260, que já inclui o primeiro kit de livros dele, a emissão do I-20, alguns custos internos que a escola vai ter com a emissão do I-20. E o aluno também vai precisar pagar as 4 primeiras semanas, que é no valor de $489, mas para alunos da Nublu, a gente tem um desconto de $25 nas primeiras 4 semanas. Exatamente. Então, de pagamentos totais, eu acredito que fique $724. Para começar. Para começar, exatamente. Show. Porém, a gente tem, né, um parceiro, que é o Parcelou, onde o aluno, ele pode pagar parcelado, pode pagar cartão de crédito. no cartão de crédito, pode pagar via Pix. Então acaba ficando um pouco mais fácil, né? Assim, para o aluno, para fazer esse pagamento. Então não precisa, inclusive, ter um cartão internacional. A gente já usou, parcelou uma época, hoje a gente não tá usando mais, mas é bem legal, que você pode, então, vai receber lá uma invoice de $700 e poucos e tem a opção de você pagar no Pix, no cartão de crédito e pode, inclusive, parcelar. Tem uma taxinha da plataforma, que também não é de graça, taxa né? fixa da plataforma. Show de bola. Excelente. Mas aí fica bem mais fácil, né? Pra quem tá no Brasil, às vezes não tem um cartão internacional, né? É uma dificuldade maior e fica bem mais fácil. Aí ele vem, estuda o primeiro mês e no final das 4 semanas paga a próxima para começar a estudar. E assim por diante. Show então, de assim, bola. ele já vem com as 4 primeiras semanas pagas, né? A partir do primeiro dia de aula, 4 semanas depois, o próximo pagamento e assim por diante. Legal. Isa, eu sempre recomendo a Mila aqui em Orlando Pessoal, mas às vezes eles não confiam em mim. Fala pra eles, então, pra gente fechar o vídeo, por que você acha que o aluno devia escolher a Mila como opção para fazer o intercâmbio? Então, eu acho que a Mila é uma escola muito preparada, com muita infraestrutura para o aluno. Então, a gente está, assim, numa região muito bem localizada, aqui perto da International Drive, então tem tudo perto aqui, você consegue resolver tudo, assim, caminhando. É uma área bem turística, né? Bem conhecida aqui no Orlando. Além disso, a Mila está crescendo, né? Então, a gente tem uma infraestrutura muito boa, né? A gente está aqui nessa unidade, mas a gente está terminando a reforma da outra unidade, que é 2 minutinhos andando daqui. A gente tem estacionamento exclusivo para os alunos, né? Que também já dá uma segurança maior para o aluno na hora de estacionar, e economia, né? E economia, exatamente. A infraestrutura da escola mesmo é incrível, assim, então eu acredito que... Eu também gostei bastante. Você pode, né? A escola é bem grande. Pessoal muito receptivo, os professores são uma simpatia. Eu vi a galera conversando, dando tchau ao professor aqui, falei, mano, que vontade de estudar na Mila. Isa, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Galera, a Isa também, ó, gente fina, hein? Vocês tratam ela direitinho, ó. Vem fazer seu intercâmbio aqui nos Estados Unidos com a Nublu Intercâmbio e com a Mila. Na descrição desse vídeo você encontra os links de como falar com o nosso time para você chegar aqui nos Estados Unidos estudar. Obrigado, Isa. Obrigadão, hein? Eu que agradeço, espero ver vocês em breve. Show de bola. Tchau, gente. Tchau, obrigado. tchau.